amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Como sempre, estamos aqui, desta feita, há algumas semanas, explicando a nossa gente, àqueles que nos dão o privilégio da escuta, o que é a oração eucarística, a missa, e por que a missa é tão válida e tão obrigatória todo santo domingo. Por quê? Porque nós temos obrigação de prestar culto a Deus. E o culto cristão a Deus passa necessariamente por Jesus Cristo na força do Espírito. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você, meu amigo, irmão, que sempre nos acompanha, e também irmã, pela Rede Vida da Televisão, em nosso momento catequético, teológico, bíblico, onde sempre refletimos a palavra de Deus e acreditamos que esse grande parêntese aberto para falar um pouco sobre a teologia da missa como um todo tem ajudado a mim e a você a que cresçamos mais e mais em nosso amor a Jesus e no testemunho a Ele. Aproveito, Padre, para mandar um abraço para tantos colegas e amigos sacerdotes. Muitos trabalham no Brasil pela pastoral vocacional, aos promotores vocacionais daqui do nosso Sul 1, que fidedignamente nos acompanha todos os domingos de manhã, antes de ir à comunidade celebrar, trabalhar pastoralmente. Estes padres sempre nos ouvem. Então, a todos eles e as suas famílias, o nosso abraço. Nós tínhamos terminado falando do sacrifício. Queria concluir apenas. Fica claro, o sacrifício não vale pelo sofrimento, pelo mal que causa. Não, ele é uma coisa agradável a Deus. E nós não precisamos sofrer para deixar o nosso Deus mais contente. Está bem claro isto? Agora, o sacrifício pode custar? Pode custar. Mas é aí que está o valor do sacrifício. Dou um exemplo. Existem pessoas que durante a quaresma não veem televisão ou não leem jornal. Existem pessoas assim. Fazem disto aqui uma espécie de penitência quaresmal. O fato de não ler jornal ou não assistir televisão, de si é um fato só negativo. Isto aqui precisa ser preenchido. O tempo ocupado anteriormente com a televisão e o jornal, seja entregue à oração. Seja entregue à escuta da palavra de Deus. Seja entregue à meditação pessoal de cada um. Então, na dinâmica do sacrifício, ao me privar de alguma coisa, eu teria que fazer outra de algo positivo, é isso? Bem, só o negativo... Eu me privo de algo. Mas você se priva em vista de um bem melhor. É melhor para você escutar a palavra de Deus do que ouvir TV, televisão ou ler jornal, que muitas vezes não acrescentam nada. Televisão, sobretudo. Não é? Programas que não têm nenhuma utilidade e não trazem, não agregam nenhum crescimento a ninguém. Se você dedica esse tempo a Deus, aquele é o sacrifício agradável e te faz bem, porque te aproxima de Deus. Jesus se tornou plenamente obediente na consumação da vida. O amor foi extremo na entrega da própria vida. Porque também, Padre, de outro lado, olhando o sacrifício de Jesus, se tudo fosse feito com má vontade, qual que seria a profundidade daquela entrega?
Ele poderia ter sofrido muito São na Paulo carne. não diz que se eu entregar meu corpo às chamas e não tiver amor, de Não vai nada me serve? Exatamente. Está aí. Então a missa é sim um sacrifício. E disto não abro mão, ainda que um ou outro cante fora do coro e dê uma resposta diversa. Agora, eu não nego que a pessoa, ou melhor, que a Eucaristia de sacrifício seja também uma refeição fraterna. A liturgia renovada insiste com o padre que tem uma hóstia grande. De vez em quando eu uso a hóstia grande. Para quê? Porque na fração do pão eu posso reparti-lo em diversos pedacinhos e dar pelo menos a algumas pessoas aqueles mesmos pedaços, ou seja, diversas pessoas comungaram, receberam de um único pão. Só que este único pão é o corpo de Cristo. E assim, alimentadas de um único pão, que é o corpo de Cristo, ainda que sejam hóstias diferentes, né, nós formamos um só corpo com Cristo. Aí está a dimensão comunitária, a dimensão fraterna e, se quiserem, chamar o banquete eucarístico. Mas nós comungamos fraternalmente, unidos no mesmo sacrifício. Ô padre, neste rito litúrgico, talvez seja uma dúvida do nosso telespectador, nós sempre, ao partir a hóstia maior, a gente tira um outro pedaço bem menor e coloca no vinho. Muita gente deve estar se perguntando, por quê? Eu gostaria de responder isso aqui um pouquinho mais adiante, quando falarmos dos ritos preparatórios para a comunhão. Tá. Eu gostaria ainda de me fixar alguns instantes na oração eucarística enquanto tal. O cume da oração eucarística é, pois, a consagração, onde o povo normalmente se ajoelha em sinal de respeito. O padre deveria ser grave e solene nesses momentos, sem ser teatral. Os 4 verbos deveriam ser bem pronunciados, cadencialmente pronunciados, lentamente pronunciados. Ele tomou o pão, deu graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos. 4 verbos bem falados e bem claramente ditos, dizendo: tomai e comei todos, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Entregue é um verbo clássico do cristianismo. Primeiro, o verbo vem do latim e do grego e significa a autoentrega de Jesus naquele momento no Calvário, mas aqui reatualizado ao Pai. No Calvário nós não estávamos presentes, aqui estamos. Portanto, o mesmo sacrifício vem ao nosso encontro de irmão e todos os dias, se nós assim o quisermos. O senhor tonificou muito a pedagogia dos verbos. Tomar, dar graças, partir e dar a todos. Mas ele não parte. Ele não parte porque a missa não é um teatro.
Mas ele toma. Ele toma depois e parte depois, antes de tomar, no rito preparatório para a comunhão. Agora, quem faz da missa um teatro, faz tudo, né? Mas a igreja não quer liturgicamente. Claro que não quer. Claro que não quer. E mais, tomai e comei. Já parte e já dá. Acaba o cano. Se for seguir a risca, né? Isso é celebração, não é outra coisa. Façamos um intervalo que está no momento. Estamos de volta. Terminada a consagração, o sacerdote realiza ou recita também cadencialmente, com atenção, com fervor, as orações do oferecimento do sacrifício a Deus. Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e aí deveriam ir também os nossos oferecimentos pessoais de cada um de nós e de toda a igreja e de toda a Assembleia e de toda a humanidade. Vem um pedido para que a manducação daquele corpo e daquele sangue nos una num só corpo, pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo. Logo em seguida, uma oração em prol da igreja, sempre com o Calvário reatualizado ali em cima. Sempre. A oração pela igreja, pelo Papa, pelos bispos, pelo clero. Pelos fiéis defuntos. E, em primeiro lugar, por todos os filhos de Deus e por toda a humanidade. Vem logo a seguir o momento dos defuntos. A igreja nunca se esquece dos defuntos. Quer na oração eucarística, qualquer uma, quer no ofício divino, sobretudo nas vésperas que os sacerdotes deveriam recitar todos os dias. Agora, coisas que o padre, o celebrante, não deve fazer. Em primeiro lugar, ficar olhando curioso. Ao mesmo tempo que fala, sobretudo se tem a oração de cor já sabida na cabeça, ficar olhando curiosamente para o povo. Sabe, meio distraidamente também, olhando para o povo. Muito menos fixar os olhos em alguma pessoa. Muito menos, certo? Agora, os gestos devem ser bonitos e bem feitos. Quando na oração eucarística 1 se diz, elevou os olhos ao céu, eleve os olhos ao céu também. Eleve. Não precisa demorar, é levantar e padre, pronto. A oração eucarística, toda ela, é de cunho estritamente objetivo, isto é, o padre não pode acrescentar nada que não esteja nela. Por exemplo, no próximo domingo vamos viver, exemplo, o dia da festa do nosso padroeiro. Sobretudo no interior, a festa do padroeiro é um momento muito solene na comunidade. Então, nada pode ser acrescentado à oração eucarística, mesmo com estas datas comemorativas. Nada. Nós não podemos e não devemos privatizar, ainda que a fins de pastoral, privatizar alguma coisa que é eclesial e se celebra no mundo inteiro. Sabe? Uma vez eu também dei um conselho num retiro a padres que faziam isso.
de boa fé, privatizavam a missa. A oração eucarística não deve ter nenhuma privatização, nenhuma peculiaridade. Para isto tudo existem os momentos fora da missa. As procissões, as novenas, o canto, a banda, enfim, não é? O que se faz no interior aí de muitas cidades do Brasil. Mas na Eucaristia, não. Certo? É uma oração eucarística que deve ser respeitada de início a fim. E o povo deve estar em pé após a consagração, porque o corpo do Cristo não é apenas crucificado, mas ressuscitado também. E ressuscitados com Cristo pelo batismo, nós temos confiança em Deus e estamos de pé durante a celebração. No meu tempo de criança não era assim. Ajoelhávamos para a consagração e ficávamos ajoelhados o tempo inteiro. Até a hora da comunhão, não? Até na hora da comunhão. Se levantava para comungar. Mas na hora do Pai Nosso levantava? Não se levantava nada. Não se levantava nada. O Pai Nosso não era rezado por nós, era rezado só pelo padre. Só pelo padre. Em latim, em voz baixa. Nos levantávamos para comungar e voltávamos para o banco e nos ajoelhávamos de novo. A participação do povo era numerosa, tal qual hoje percebemos, sobretudo nas grandes cidades? Sabe, nos anos 40, 50, até o início dos anos 60, a igreja mais ou menos era um ponto de reunião, uma espécie de meeting point, ponto de encontro, até social. Não havia ainda televisão, não havia ainda tantos canais, não havia muito o que se fazer à noite. Então a igreja era um ponto de apoio, um ponto de encontro. Quantas pessoas se encontraram na igreja e se casaram? Até para namorar servia a igreja. Sim, sim. Eu conheço muita gente que se encontrou em movimentos de igreja, se conheceram, se frequentaram e depois, mais tarde, se tornaram marido e mulher. Exatamente. Isso era um hábito muito presente, sobretudo lá no Nordeste. As pessoas iam à novena, as moças olhavam para os rapazes e estes para elas, e ali começou. Muita gente casou, né, com isso. Pois é. Hoje as coisas não são mais assim. Certo? A igreja deixou de ser o único ponto de referência. O ponto de referência são as novelas. Os meios de comunicação. Na televisão, sobretudo, né? Então, sabe, as circunstâncias são outras. A vida é outra. O começo da sua pergunta era o que exatamente? Eu estava falando sobre a questão da... Não, na verdade foi uma colocação, né? Se o padre poderia acrescentar alguma coisa sua na oração eucarística. Privatizar a missa, não. E também, ele deve respeitar a liturgia do dia. E aí lembrei de uma outra pergunta que surgiu dentro desta grande pergunta, se no passado, no rito antigo, a nível de número, de quantidade de pessoas, se as pessoas participavam bem das missas. Uns sim, outros não. Agora, do jeito que participam hoje, não. Não havia sermão obrigatório. Na semana ninguém fazia sermão. Nos domingos, uns faziam, outros não faziam. Não era assim imposto. Né? Era um nada. Agora, o que faziam? Naquela ocasião, mas hoje não fariam mais nem isto, naquela ocasião entravam em movimentos. As mocinhas iam para a Pia União, das Filhas de Maria, as casadas iam para o apostolado da oração,
Os homens iam para a congregação mariana, se fossem jovens, se fossem já adultos, para os vicentinos e irmãos do Santíssimo. Para as confrarias, né? As diversas confrarias. E lá recitavam as devoções daquela confraria ou daquela associação. Era um pietismo. Se vivia mais um pietismo do que uma participação litúrgica. Olha, com toda a minha sinceridade, eu acho que o maior presente que Deus deu à Igreja no século XX, e ainda recebemos os frutos, se bem que o diabo se enfiou por aí também, foi o Concílio Vaticano II. A maior graça. É pena que depois Satanás, como sempre, se tem aproveitado disso aí para semear o joio, a erva má. E foi invertendo muita coisa, né? Infelizmente, isto aconteceu em toda parte, aconteceu aqui no Brasil também. Agora parece que estamos ressuscitando desses erros ou dessa extravagância, desses exageros que falsamente eram atribuídos ao concílio. Mas olha, por último, eu gostaria, temos mais quanto tempo ainda? Mais 1 minuto apenas. Eu gostaria de pedir aos sacerdotes que usem, primeiro, um paramento decente. Eles são notados, eles são vistos. Uma alva que vá realmente até o pé. Alva e tênis, paramento e tênis não combinam, não vão juntos. Há momentos para uma coisa, há momentos para outra. Que os seus sinais sejam sinais sérios. Não celebrar uma missa assim, não é? Sejam sinais sérios. Há momentos de celebrar com as mãos postas, há momentos de celebrar com as mãos abertas, mas sejam gestos dignos e não para serem olhados, mas para que o povo saia da igreja com uma alma cheia, com uma alma edificada e realizem fora da igreja o que Jesus fez com eles durante a Eucaristia celebrada. Sobre isto, voltaremos a falar no nosso próximo domingo. Até lá e uma boa semana a todos. A você e a sua família que sempre nos acompanha, um bom domingo, uma boa semana. Fique na paz do Senhor.